Olá! Hoje o nosso vídeo é de uma técnica que anda bombando por aí. É a técnica Fox Eyes, o famoso olhar de raposa. A Andressa vai fazer para vocês, a gente vai mostrar o passo a passo como é que se faz essa maquiagem, essa técnica. E fiquem ligadinhos, se vocês ainda não se inscreveram, se inscrevam no nosso canal, ativa o sininho aí para receber notificação quando a gente colocar vídeos novos no canal. E a gente está gravando muita coisa bacana para vocês, então se inscrevam e ative aí. Bom pessoal, então como vocês viram, a Andressa já higienizou a pele dela, já hidratou a pele para poder fazer a preparação de pele, para depois vir com a técnica. Andressa, então você está terminando a pele dela. Isso. Você hidratou, higienizou, primer, base, pó, agora o blush e aí você vai para a técnica dos olhos, isso? Isso. Tá. A gente vai finalizar a pele dela, deixar ela já prontinha, bem seladinha. E daí a gente vai fazer a parte dos olhos. Então vamos começar a falar um pouquinho sobre a técnica que a gente vai apresentar hoje, né? Eu vi que você já passou um corretivo, já deixando
a pálpebra preparado, é isso? Sim, é bem importante na hora que você está fazendo a preparação da pele, hidratar essa região da pálpebra também. E a gente já fez a correção com o corretivo cremoso para preparar ela como base de sombra, para depois a cor pigmentar bem. Gente, a nossa modelo tem uma pele bem branquinha, parece uma pele de boneca, de porcelana. Sim, é uma pele bem branquinha, então a gente tem que tomar muito cuidado, cuidar bastante sempre a região do pescoço, né, o tom, para não fugir muito, para não ficar muito distante a cor. E nem carregar muito também nos contornos, né? Sim, tem que ser um contorno num tom mais suave, para não ficar muito marcado, muito pesado. A gente estava fazendo os contorninhos. Então foi o contorno, agora é um blush. Né? Isso, um blush que já tem um pouquinho de cintilância. E por último, vamos dar uma iluminada. Eu não vou focar muito nessa parte agora, porque é interessante no final a gente ver, né, a pele em conjunto com os olhos, para daí sim ver o que precisa ser finalizado. Então eu já deixo fazer os ajustes finais. Os ajustes que faltarem, para ficar tudo bem harmonioso. Então agora a gente termina aqui só para ter uma visão geral. Eu vou corrigir também a sobrancelha dela, para que eu já tenha delimitado o espaço que eu vou trabalhar na pálpebra. Eu vou pegar aqui um produtinho em creme. Que diferença que dá, né? Um retoquezinho, um cuidado que é feito. Sim, e faz muita diferença depois no final, porque se a sobrancelha não estiver bem alinhadinha, parece que tá faltando alguma coisa nos olhos, parece que a maquiagem não tá finalizada. Então aqui eu vou voltar com a esponjinha só para tirar esses acúmulos que fica conforme ela mexe a pálpebra. Para deixar bem igualadinho para começar. Isso. Então vamos falar da técnica. Fala para nós como é que é o nome da técnica. A técnica que a gente vai fazer nos olhos dela hoje é uma técnica que tá se usando bastante, tá se falando bastante, porque é uma técnica que levanta o olhar. O nome dela é americanizado, é Foxy Eyes, mas na tradução ficaria olhos de raposa, que é um olho mais alongadinho, é um olho que levanta aqui o olhar. Então tudo que a gente fizer vai ser nesse sentido. O esfumado vai ser mais alongado, o cílio vai ser mais vai ter mais voluminho aqui no canto externo, que é tudo para dar esse efeito de alongado. Aqui no cantinho interno também a gente vai trabalhar para que ele fique, tenha um acabamentozinho mais alongadinho, para ter a continuidade no olhar, para dar esse efeito de levantar. Tem várias famosas que andam aderindo a essa técnica, as irmãs Kardashians, aqui no Brasil também tem blogueiras, tem famosas utilizando bastante, porque elas gostam desse efeito do olho mais levantado. Eu vi uma maquiadora
a Bruna Malheiros fazendo essa técnica, o olho dela ficou muito bonito, ficou um efeito bem levantado. Ficou bem o efeito que a gente vai conseguir hoje. A gente tem duas formas que a gente pode estar trabalhando. A gente pode fazer todo o esfumado primeiro, nesse sentido mais alongado, e no final a gente fazer o recorte dele com o corretivo. Ou a gente pode trabalhar utilizando um auxiliar aqui do lado. Eu vou recortar aqui um pedacinho de micropor, fita para curativo. A gente vai utilizar ele para ficar mais prático, principalmente quando você vai se automaquiar. Utilizar esse acessório te auxilia aí na hora de fazer o recortezinho, deixar ele bem desenhadinho. Eu vou recortar aqui no meio, porque como ele é bem largo, eu não preciso de tudo isso. Eu consigo cortar ele no meio e usar dos dois lados. Como que a gente vai ter a noção de até onde eu vou com esse meu esfumado, de até onde eu vou trabalhar? Você pode pegar um pincel ou um lápis, uma caneta, só para você ter essa noção. A gente vai medir aqui o centro do lábio, o cantinho do nariz, o cantinho aqui do olho, e a gente vai em direção aqui ao final da sobrancelha. Então aqui é onde a gente vai trabalhar. É como se você nesse pegasse sentido. uma Abre linha um pouquinho reta do bico ali do centro ali da boca, né? Isso. Passando pelo nariz, o canto do olho até a sobrancelha. Isso, aham. Ó, só que aqui a gente deixa um espacinho, ó, te deixa um espacinho aqui, que depois a gente vai ter que unir esse esfumado superior com o esfumado que a gente vai fazer na linha d'água inferior. Então a gente não deixa bem rente aqui quando termina o cantinho do olho, a gente deixa esse espacinho para depois fazer essa junção do esfumado. Ok. Então não precisa apertar demais, não precisa, é só mesmo para ele manter a linha ali, para depois a gente ficar mais fácil da gente ter esse recorte bem limpinho no final. A gente faz a medidinha aqui. Aqui também respeitando aquele espacinho. Isso, pode fechar daí. Isso aí. Quando ela tá de olho fechado, ó, até parece que ficou bem rente, né? Então é esse efeito que a gente quer. Eu vou começar iluminando rente a sobrancelha e no cantinho interno. Eu sempre volto com a esponjinha para não deixar nada acumulado. Então aqui a gente vai fazer pegar uma sombra clara, com uma leve cintilância, só para fazer essa iluminação. Vai fazer rente a sobrancelha e no cantinho interno. Feito isso, eu vou pegar um pincel fofo de esfumar. E eu vou pegar um tom mais próximo do tom de pele dela, só pra gente fazer uma leve marcação nesse côncavo. Então eu começo lá de fora, o excesso que tá no pincel eu sempre começo de fora e o restinho que fica eu vou trazendo pra dentro. Posso levar até lá dentro. Esse primeiro tonzinho de transição, a gente vai fazer esse movimento, desde o cantinho interno até sair lá fora. Vai fazer o mesmo movimento, levar lá dentro, e aqui a gente traz. Sempre com bastante leveza.
Isso. E que legal essa dica da fita, porque você pode vir esfumando sem perigo de achar que tá soltando demais, indo demais para fora do olhar, tudo, porque você tem a fitinha ali para proteger e deixar a marcação. Isso, que você vai saber que ali é o teu limite, mas você não precisa tomar tantos cuidados assim, porque a fita já tá ali para proteger, para fazer esse... Então, fazendo essa leve marcação, agora a gente já vai para um outro tom de sombra. Eu vou diminuir um pouquinho o meu pincel. E eu vou pegar um tomzinho mais avermelhado, mais marrom telha. E o que que eu vou fazer com esse marrom? Eu vou fazer a raiz do cílio dela. Eu vou vir, ó, de lá de fora e eu vou trazer ele pra dentro, bem na raizinha aqui do cílio. E esfuma. E esfuma. Mão leve. É importante trocar e pegar um pincel menorzinho para não espalhar a sombra demais, para não subir demais. Como a gente quer mais esse efeito aqui, bem na base do cílio. Por isso a importância de se utilizar os pincéis corretos. Isso, de ter mais de uma opção, de ter mais de um tamanho, de trocar eles à medida que você vai escurecendo a sombra, você vai diminuindo o tamanho do pincel. Pessoal, isso é uma coisa que os instrutores em sala de aula batem bastante nessa tecla com as nossas alunas, os nossos alunos, a respeito da questão dos pincéis, né? Então, às vezes a gente vai fazer maquiagem e acha que você precisa lá de um pincel para sombra, um para blush, um para pó, um para base, e acha que para sombra é um só e não precisa, e que é muito pincel para esfumar, e realmente a gente vê por um acabamento bem feito a importância que tem os pincéis, principalmente os pincéis de esfumar. Não é isso, Andressa? Isso, principalmente os de esfumar, porque senão, muitas vezes, a aluna não consegue o resultado que ela espera, porque ela não está utilizando a ferramenta correta. Então, para ter um determinado resultado, você precisa trabalhar com o pincel correto, com a ferramenta correta. Senão, dificilmente você vai ter o resultado que você espera. Agora eu vou diminuir mais um pouquinho o meu pincel e escurecer um pouco mais essa sombra. E eu vejo que você vem com o pincelzinho menor, faz o esfumado e depois você volta com aquele outro pincel que você tava ali por baixo para fazer a junção. Isso. Eu sempre volto com o pincel da cor mais clara, da cor anterior, para retirar as marcações que podem ficar. Porque eu não quero que essa cor escura invada muito, né? Se espalhe demais.
Para quem tem dúvidas também e dificuldades na hora de delinear, a fita também é uma boa ajuda. Ah, sim. É uma boa auxiliar. Para quando você vai fazer o delineado puxando, né? Para fazer um delineado mais alongado, mais gatinho, a fita já vai te ajudar também. Eu vou pegar agora um pincel bem fininho e eu vou pegar um pouquinho da sombra preta pra gente fazer bem rente mesmo. É como se fosse um delineado aí. Isso. Só que é um delineado de sombra, eu nem vou usar delineador. Quem gosta mais marcado pode fazer com um delineador em gel, que você consiga esfumá-lo. Porque a ideia é não deixar nada marcado, né? Isso, a ideia é não deixar marcação. Então, se você for querer usar um delineador, que ele seja de um produto que você consiga esfumá-lo. Eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito dessa combinação de marrons mais avermelhados, né? Mas quem curte um tonzinho mais... Agora eu vou pegar um tonzinho de pele só para dar uma seladinha aqui nesse meinho, para não deixar sem estar bem selado. É um tonzinho de pele, ele nem vai alterar a cor do nosso esfumado. Só para selar mesmo. Isso, só para não ficar nenhuma parte sem selar. Aí, como eu falei, a gente vai fazer o acabamentinho no canto interno aqui do olho. Cantinho, isso, para poder ficar bem marcadinho, bem marcadinho não, mas bem bem desenhado, bem definido. Bem, vou pegar um pincel bem pequenininho. Abre um pouquinho, tá? Trabalho de precisão mesmo. Como a sombra que eu utilizei antes, ela tava bem pretinha, bem esfumadinha, eu levo o delineador até ele se misturar, até ele sumir ali naquela sombra. Pode abrir. Feito esse trabalhinho do cantinho, a gente vai fazer o esfumado inferior. Pode abrir, Dani. Eu vou começar com o preto, saindo aqui do cantinho externo. Com uma sombra mesmo. Com a sombra preta. A sombra que você usou em cima ali, a pretinha. Isso, a mesma sombra preta. Eu preencho bem o cantinho e depois eu venho trazendo só os marrons aqui, ó, nesse meinho.
Então marca um pouco mais o final. E no meio a gente mantém só com o marrom no meio. A ideia é dar destaque para os cantos. Isso. Para que o alongado apareça mais, marque, se destaque mais. Isso, para que ele fique concentrado nos cantinhos, dando esse efeito. Esse efeito. E por isso que a fita não pode estar tão rente aos cílios ali, ao cantinho do olho, justamente por conta dessa junção aí. Isso, pra gente poder juntar o esfumado inferior e o superior, a fita não pode estar tão rente ali. Ela tem que dar esse espacinho pra gente poder trabalhar. Um outro detalhe importante, principalmente na hora de fazer embaixo dos olhos, é retirar o excesso do produto do pincel, né? Isso, para evitar de cair muita sujeira na pele que a gente preparou. Principalmente se você for trabalhar com uma sombra que seja um pouco mais fofa, uma sombra mais que espalha, né, com facilidade. Mas também, se no final a pele estiver bem seladinha, a gente consegue varrer, limpar esse excesso, esse acúmulo que cair embaixo. Eu vou dar mais um acabamentinho aqui antes de tirar a fita. Para unir mais ainda, destacar bem. Gente, a gente não se cansa de dizer que maquiagem é feita de detalhes, né? Sim. Então, seja a técnica que você for usar nos olhos, principalmente os detalhes, o acabamento, é o que faz a total diferença para ficar um trabalho bem feito. É muito importante. Não importa quantas vezes você tenha que ir e vir com o pincel, desde que você tenha um resultado bem profissional, bem trabalhado, bem esfumado. Agora pode abrir. A gente vai tirar aqui. Se ficar alguma marquinha, alguma sujeirinha, alguma coisa, a gente pode voltar ali com o pó, com a base, só pra... Olha que legal que fica a maquiagem, gente. Por isso o nome da técnica. Agora ela vai para os acabamentos. E aí a gente já vai... Tem os cílios, tem tudo, e daqui a pouquinho já tem o resultado. Outra coisa, falando no cílio, para dar esse efeito que a gente quer, para acentuar, né, esse efeito, o cílio é uma peça muito importante. Então ele tem que ter o mesmo sentido, né? Ele tem que ser esse efeito mais alongado no final, esse efeito com mais volume no cantinho externo, para que a gente consiga acentuar ainda mais esse efeito do canto externo mais alongado, mais trabalhado. Porque não adianta você trabalhar na maquiagem querendo fazer esse alongado se os cílios não for nesse formato, né? Porque daí perde todo o efeito. Ele não vai dar tanto foco, não vai ficar tão bonito o resultado, né? Quanto o cílio a seu favor, trabalhando aí junto no mesmo efeito visual. Então você trabalhando com o cílio que tem esse efeito mais alongadinho, você vai ver que o resultado, que o efeito que dá é muito mais
interessante. Então, como eu falei, depois que a gente retira a fita, não tem problema, tá? A gente volta, a gente dá o acabamentinho para que fique bem limpo, bem esfumado, bem trabalhado aqui esse cantinho inferior, principalmente a junção aqui, tá? Ó, porque às vezes a fita deixa uma marquinha, deixa algum... Ou até retira um pouco do produto, né? Ou também retira um pouco do produto. É importante tirar um pouco o excesso da cola da fita antes de colar na pele, que daí isso facilita e evita de acontecer muitas vezes dela grudar demais, né? Retirar muito produto. Então eu venho com base e o mesmo pó translúcido que a gente selou antes. Ó, como tá bem seladinha, gente, é só fazer uma varredura aqui. Você varre toda a sujeirinha, esfuma e dá acabamento. Aí agora a gente vai passar a máscara de cílios antes de vir com o cílio mesmo. Anda pra baixo, né? Aqui vocês já vão ver que o cílio que a gente escolheu, ele é nesse formato mais alongadinho, no canto externo. Ele dá um acabamento bem bonito, um efeito. Olha lá pra câmera, com o olho aberto, né? Um olho com cílio, um olho sem o cílio ainda. Dizem que o terror das maquiadoras são as clientes, mais ou menos como eu, assim, que não sou tão fã de cílios. Quando faz uma maquiagem bem bacana, não quer pôr cílios, né? É, a gente fica triste. A gente fica triste, porque por mais suave que o cílio seja, mais natural, mais discreto, mesmo assim, só o fato dele estar ali complementando, dando esse acabamento, é outro. Esperar esse cílio secar bem pra gente dar acabamento nessa cola. Se ela gostar de tons mais rosados, se ela gostar de tons mais nudes. É um olho bem... Mesmo ele sendo mais marcante, como geralmente você vai trabalhar
com cores mais opacas, se eu quisesse, né, se a cliente também quisesse, daria até para dar um acabamento com glitter ou um pigmento, mas como não é o foco, nesse caso você vai trabalhar com cores mais opacas, então o batom é bem... Tem uma versatilidade maior na hora de escolher. Isso, é bem tranquilo a escolha da cor. Você tem uma opção, uma grande opção que você pode trabalhar. É uma maquiagem que pode ser usada em qualquer ocasião, né? Sim, em qualquer ocasião. Se quiser, se for uma coisa que exige ou que a pessoa quer, é só colocar um pouquinho de pigmento ali, ou glitter, alguma coisa para dar mais brilho. Isso, ela é uma maquiagem bem clássica. A gente trabalhou hoje aqui com tons opacos, mas se fosse, né, da escolha da cliente ou da ocasião, a gente poderia sim, abre um pouquinho, a gente poderia sim adicionar um glitter ou um pigmento para dar um efeito bacana. Apesar de que o efeito do esfumado já dá o toque especial da maquiagem. Já. Então, depois que a gente passa o batom, que conclui, é interessante voltar para fazer essa revisão, esse acabamento da pele, que muitas vezes já finalizada a maquiagem, o batom aplicado, a pele às vezes fica um pouco apagadinha. Então a gente volta só para finalizar. Então aqui a gente já finalizou, a gente já aplicou o cílio, já aplicamos a máscara de cílio para finalizar tanto no cílio superior quanto inferior. Então vocês podem perceber que toda a junção do nosso trabalhado do esfumado, a limpeza que ficou, o recorte que ficou por causa da fitinha adesiva e mais o cílio arrematando, dando esse efeito aqui alongado no final, percebam que o olho dela dá esse ar de levantado, de mais agateado, que é o resultado do efeito que a gente gostaria para essa maquiagem. Muito bem. Eu vou fazer a filmagem agora, gente, bem de pertinho para vocês verem os detalhes, porque essa maquiagem ficou incrível. Andressa, mais uma vez, parabéns e muito obrigada. Obrigada.